Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar uma dica para vocês sobre ciências humanas. Uma questão vai envolver geografia e outra questão vai envolver história. Espero contribuir de alguma forma para o estudo de vocês aí. A primeira atividade, o primeiro exercício aqui, eu vou discutir sobre o conceito de voto de cabresto, né, que foi uma prática muito comum no início da nossa república no Brasil. Então eu vou ler o texto com bastante atenção e pausas, né? E na sequência eu vou explicar para vocês, de forma bem resumida, o que se trata o voto de cabresto. Então, o voto de cabresto foi uma forma de controle político muito usada pelos coronéis da República Velha para garantir a eleição de seus candidatos. Era uma forma de controle político e domínio de votos que tinha como base o poder econômico dos coronéis que comandavam o cenário político do período. A expressão voto de cabresto é bastante curiosa, pois o voto é a maior expressão da democracia, enquanto o cabresto é um instrumento usado para controlar animais. Portanto, a expressão possui um significado contraditório entre a liberdade da democracia e o controle sobre o voto. A esse período foi dada a denominação de, né? Então, eu tenho que as alternativas aqui na sequência, eu tenho que falar como que ficou denominado esse período, né, em que ocorreu a prática do voto de cabresto. Voltando aqui no texto, eu vou explicar para vocês o que foi essa prática muito comum no início da nossa República. Assim que ocorreu a proclamação da República, em 1889, iniciou-se, né, a República no Brasil e ela é chamada de República Velha. Essa República inicia-se em 1889 e vai até em 1930, com a entrada do presidente Getúlio Vargas. Durante esse período, nos dois primeiros governos, né, os dois primeiros governos da República, foi chamada de República da Espada, né, porque os presidentes que estavam envolvidos nos dois primeiros mandatos do início da República eram presidentes ligados às Forças Armadas, né? Então foi um governo de muita repressão, as questões, né, político, as questões sociais, elas foram encaradas, né, de uma forma mais autoritária por parte do governo. Na sequência, iniciou-se um período onde, a cada 4 anos, ficava um presidente ligado à terra, né? E houve um acordo interessante que foi 4 anos ficava um governador, né, um presidente de Minas Gerais, e 4 anos um presidente de São Paulo. Então havia uma alternância no poder. E geralmente esse poder ele era conquistado através do apoio de vários coronéis. O coronel era um homem, né, que tinha uma influência político muito forte numa certa região. Então, um candidato a algum cargo, ele fazia uma parceria com esse coronel, e a função do coronel era conquistar votos para aquele candidato, né? E como que o coronel tinha controle se aquele eleitor dele, né, aquele subordinado do coronel, iria votar mesmo ou não no candidato que ele, o coronel, estava apoiando? O voto nesta época era um voto aberto. As pessoas podiam ver em quem que cada um estava votando. Então, como o voto ele era aberto, o coronel ele denominava, nomeava alguém para ficar vistoriando, né, os eleitores que ele moldou para votar no candidato que ele apoiava. Então imagina, eu sou um coronel, eu tenho vários funcionários, né, vários lavradores que trabalham para mim, e eu vou meio que impor, né, para aquele meu funcionário para ele poder votar no candidato que eu apoio. No dia da eleição, haverá alguém de confiança minha para poder observar, né, se aquele funcionário meu vai votar mesmo no candidato que eu mandei. Caso a pessoa não votasse, né,
A urna, ele ia depositar o voto A, o voto B, todo mundo via em quem estava votando. Se ele não votava no candidato que o coronel estava apoiando, aquele eleitor ele sofreria uma repressão, né? Ele sofreria um atentado, às vezes, a casa dele poderia ser queimada, a esposa com os filhos poderiam ser violentados. Então, foi um período da nossa história bem cruel, né? E esse período aí ficou chamado de República do Café com Leite. Por que República do Café com Leite? Porque Minas é tradicional, né? É tradicional na produção de leite e São Paulo no café. Então, como havia essa alternância do poder, era chamado de República do Café com Leite. E o cabresto aí é porque o cabresto é um instrumento utilizado para poder guiar um animal, né? O cabresto eu uso para guiar um animal. E é feito um comparativo com o eleitor, que no dia da eleição ele também era guiado, né? Ele era moldado em quem ele deveria votar. E é uma contradição porque o voto é a maior expressão de cidadania que um indivíduo pode ter, né? É a maior expressão da democracia, da participação do eleitor, né? Na escolha do seu representante. E esse período a democracia não existia, por mais que o voto ele acontecia. O eleitor escolhia o seu representante, mas escolhia um representante que era uma imposição de um coronel, né, que tinha uma força política, né, regional muito forte. Então esse período ficou chamado de República do Café com Leite. Nós temos aqui, ó, então é a letra D. Nós temos letra A, era Vargas, letra B, redemocratização, letra C, Estado Novo, e temos letra E, ditadura militar. A Era Vargas, nós vamos estudar ainda, eu vou gravar algum vídeo para vocês falando sobre a Era Vargas. A Era Vargas, ela inicia-se em 1930 e vai até 1945. Vamos estudar, né, todo esse período do Vargas. O período da redemocratização já foi o período que ocorreu as diretas já, né, com o Tancredo Neves, a partir de 83, 84. O Estado Novo foi um período em que o Getúlio Vargas esteve, onde ele governou de forma muito repressiva. O República do Café com Leite é esse período que inicia em 1889 e vai até 1930, onde os coronéis eles tinham muita força. E a ditadura militar foi o período que iniciou em 1964 e foi até 85, onde se passaram, né, 5 presidentes militares, e o Brasil foi governado de forma repressiva, né? Um regime ditatorial. Também vou gravar vídeos falando sobre esse período para vocês. O outro exercício que eu quero mostrar fala sobre climograma. O que é um climograma? O climograma é um gráfico que vai expressar a quantidade de chuvas de uma determinada região e a temperatura de uma determinada região ao longo do ano. Então, eu tenho aqui de janeiro a dezembro, e né, janeiro, a J, F, A, o A, o M, são os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Para cada mês, eu tenho uma temperatura, né, que é essa linha curva aqui, eu tenho uma temperatura e tenho uma quantidade de chuvas. A partir da observação desse gráfico aqui, a gente pode perceber que, ao longo de todo o ano, a quantidade de chuva foi bem elevada. E a temperatura também foi uma temperatura elevada. Aí ele pergunta para nós, o gráfico representa a variação de temperatura e a quantidade de chuvas no Amazonas. Assinale a alternativa que classifica e caracteriza corretamente o clima representado no gráfico. É um clima, né, com base no gráfico, a gente pode afirmar que é um clima tropical, é um clima equatorial, é um clima subtropical, é um clima temperado. Então, é um clima tropical úmido com chuvas concentradas no inverno e temperaturas médias baixas ao longo do ano. Com base no gráfico, dá para a gente perceber que as temperaturas não foram baixas ao longo do ano
E a quantidade de chuva também não foi baixa ao longo do ano, né? Choveu muito ao longo de todos os meses e também temperaturas elevadas. Então, a letra A está errada porque tropical, né, com chuvas concentradas, não. A letra B é um clima equatorial úmido com chuvas constantes e abundantes ao longo do ano e temperaturas médias anuais elevadas. É um clima equatorial úmido, sim, né? O climograma lá da região do Amazonas é um clima equatorial, né? A Amazônia está sendo cortada pela linha do Equador, chove muito, temperaturas elevadíssimas, né? Então, o correto aqui, ó, é a letra B. É um clima equatorial úmido, com chuvas constantes e abundantes ao longo do ano e temperaturas médias anuais elevadas. A letra C, né, a gente pode descartar porque tropical de altitude. A gente sabe que um clima tropical de altitude seria um clima de serra, né, tipo a região da Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. No alto da montanha é frio e a serra está no local que é um clima tropical, só que no alto é frio. Subtropical é um clima típico da região do sul do Brasil, né? Tem momentos bem frios. Então, o correto aqui é a letra B. Esse climograma representa uma temperatura, um clima equatorial, temperaturas elevadas o ano todo, uma alta quantidade de chuva o ano todo. Né? Então, nós vamos ficar aqui com a letra B, é um clima equatorial úmido, com chuvas constantes e abundantes ao longo do ano e temperaturas médias anuais elevadas. Tá? Então, agradeço, né, o momento que você dedicar aí para assistir o vídeo. Espero contribuir de alguma forma para os seus estudos.